Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Daiane Lacerda do Opa Arquitetura e hoje falaremos sobre tipos de pedras e ainda vai rolar um teste para ver como cada um desse material reage a manchas de produtos do tipo molho de tomate, vinho, café. Vai ser bem legal, confira o vídeo. Então eu vou começar explicando sobre cada uma dessas pedras, desses materiais e falando sobre os prós e os contras na utilização de cada uma delas. Então, o primeiro que a gente tem aqui é o granito branco Itaúnas. Uma observação: todos os que eu considerei aqui foi no acabamento polido e nos tons mais claros, para a gente ter como uma base de referência ao mesmo tipo de acabamento e uma cor parecida. Então, o primeiro, o granito branco Itaúnas. O segundo é o branco Paraná ou mármore Miquelândia. O terceiro é o quartzito Taj Mahal, quartzo branco e uma lâmina ultra compactada, que é um silestone, na cor bianco. Vamos começar pelo granito branco Itaúnas. Ele é bastante utilizado em cozinhas, ele tem um custo-benefício muito bom. O granito, ele é resistente a impacto, a variedade de cores dele não é muito abrangente, então pode ser que vocês não tenham muitas opções de cores de pedras em granito, principalmente cores mais claras. Resistência a manchas. Se ele não for impermeabilizado corretamente, ele pode acabar manchando, então esse não é um ponto forte do granito. Hoje faremos um teste de manchas com ketchup, molho de tomate, vinho e café para ver se isso daqui realmente resiste a manchas por quanto tempo. O segundo material é o mármore, esse daqui é o branco Paraná. Os mármores, eles são muito utilizados em banheiros, lavabos, eles têm uma característica, uma beleza, eles acabam sendo o material mais bonito, mas ele não é muito indicado em área de cozinha e lavanderia. Ele tem menos durabilidade que o granito, porque ele pode riscar com facilidade, então é um material que a gente usa mais como decorativo. Então, um painel de uma sala, um lavabo, até mesmo um banheiro que não tenha muita utilização. Além disso, ele também é sensível a ácidos, limão, vinagre. Se penetrar nesse material, acaba manchando. O terceiro material é o quartzito. Ele também é uma pedra natural e ela, por vezes, acaba sendo confundida com o mármore por ser bem semelhante. Qual que é a vantagem do quartzito? Ele é mais resistente tanto a manchas, quanto a impacto, quanto ao calor que o mármore. Então, em ambientes como cozinha e lavanderia, eles são indicados, só que precisa de uma manutenção constante em relação à impermeabilização, selagem. Então, não é porque você vai colocar um quartzito na sua cozinha que você não vai precisar ter cuidado. Então, a gente sempre indica o uso de tábuas de madeira e para não correr nenhum risco de manchar a sua bancada. Mas ela é indicada sim para cozinhas e lavanderias. A única diferença é que o valor do quartzito ele acaba sendo mais caro que o mármore, que o granito. Já o quartzo, esse daqui é o quartzo branco, ele é um material industrializado, então 90% dele é quartzo e 10% é resina. Ele tem essa cor homogênea se comparado às outras pedras. É um dos mais homogêneos, né, tirando o ultra compactado. Ele tem uma durabilidade muito boa, é resistente a manchas, porém ele não tem uma resistência a calor tão grande quanto ao granito, por exemplo. Então você não pode apoiar uma panela quente em cima dele, sempre tem que ter a utilização de tábuas. Em relação ao custo, ele costuma ser mais elevado que o mármore e o granito, e ele fica ali entre o quartzito e o ultra compactado. Às vezes o quartzo pode ser um pouquinho mais caro que o quartzito, dependendo do material, dependendo do quartzito, e às vezes ele pode ser até mais caro do que o quartzito. Então esse é um material que a gente usa demais. Quartzo branco, cinza, quartzo preto. E o último material são as lâminas ultra compactadas, Decton Silestone. As principais vantagens desse material são homogeneidade em relação às cores. Então, em comparação com o quartzo branco, por exemplo,
No quartzo ainda dá para ver algumas manchinhas nesse material. Já a lâmina, ela é totalmente homogênea, então é 100% branco, por exemplo, material branco. Isso vai acontecer com todas as cores. Se a gente comparar um quartzo preto com uma lâmina preta, a preta vai ser totalmente homogênea. Uma outra vantagem é resistência a calor e resistência a manchas. Então, essas duas vantagens são as principais para esse material. Por ser um material industrializado, ele já foi pensado para isso. A desvantagem, resistência a impacto. Alguns materiais algumas marcas são mais resistentes do que outras em relação a esse item. Normalmente, quando temos uma obra que vamos utilizar lâmina, sempre colocamos a marcenaria antes da bancada, porque com o impacto durante a instalação, ela pode quebrar. Então, não é tão resistente a impacto. E uma terceira desvantagem é em relação ao custo. De todos esses materiais que eu mostrei, essa daqui é a mais cara. Agora é o momento que faremos o teste. Então, aqui eu tenho café, vinho e molho de tomate. Vou começar com o café, pode ser que eu molhe um pouco a mesa, mas tudo certo, tudo pelo teste, pela ciência. Voltando 1h30 depois de ter derrubado os alimentos em cima das minhas pedras, eu vou limpar, vou ver como que vai ficar essas pedras no final do experimento. Então, a primeira é o granito branco Itaúnas. A mancha do molho de tomate, ela tá levemente manchado aqui. Café e o vinho, olha como o vinho pigmentou bastante. Esse daqui é o mármore Paraná, branco Paraná. Tá vendo que tem uma leve mancha rosada aqui do vinho, mas ainda assim, ó, limpou quase que por completo. Taj Mahal, o quartzito Taj Mahal, limpou completamente, ó, zero manchas, não tem nenhuma nuance de café ou de vinho ou de molho de tomate. A lâmina não precisou umedecer o papel, então só com pano seco já saiu tudo. E não ficou nenhum vestígio de vinho, de molho de tomate ou de café. Saiu completamente. O próximo é o quartzo branco. Esse daqui é o resultado do quartzo. A única diferença em relação à lâmina é que a gente precisou passar um pano úmido para tirar o excesso do vinho, mas no final totalmente limpo, sem nenhuma mancha. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e que eu tenha ajudado a escolher a melhor opção de material para sua reforma, para sua casa. E lembre-se, sempre leve em consideração o orçamento, as necessidades e hábitos da sua família para escolher o material apropriado. Continue assistindo os vídeos, curta, comente, compartilha, vamos fazer esse canal crescer. Até mais!